mundo espiritual e a influência dos anjos. Batalha invisível, anjos e demônios na sua vida. Hebreus 1:14 que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Este versículo é fundamental para entendermos a função dos anjos na perspectiva bíblica, especialmente em relação aos crentes. Vamos explorar essa influência com base nas Escrituras. Mensageiros de Deus. A palavra anjo, do grego angelos, significa mensageiro. Ao longo da Bíblia, vemos anjos transmitindo mensagens importantes de Deus para os homens. Exemplos: Gabriel anunciando o nascimento de João Batista a Zacarias, Lucas 1:11-20. Gabriel anunciando o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1:26-38. Um anjo instruindo José em sonho sobre a gravidez de Maria, Mateus 1:20-21. 2. Protetores dos justos. A Bíblia mostra anjos protegendo indivíduos e grupos que eram fiéis a Deus. Um anjo libertando Pedro da prisão, Atos 12:1-17. Anjos guardando Ló e sua família da destruição de Sodoma, Gênesis 19. O Salmo 91:11-12 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 3. Guerreiros espirituais. Anjos também atuam em batalhas espirituais contra forças do mal. Miguel, o arcanjo, lutando contra Satanás. Apocalipse 12:7-9, Judas 1:9. A luta espiritual descrita em Daniel 10, onde um anjo é impedido por um príncipe da Pérsia e recebe ajuda de Miguel. Ministradores dos santos. Hebreus 1:14 destaca que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso indica que eles auxiliam os crentes em sua jornada espiritual. O próprio Jesus foi servido por anjos após a tentação no deserto, Mateus 4:11. Anjos confortando Jesus no Getsêmani, Lucas 22:43. Embora alguns manuscritos não contenham esse versículo, a ideia de auxílio angelical a Jesus em momentos críticos está presente em outras passagens. 5. Presentes no juízo final. Anjos também terão um papel no juízo final. Jesus falando sobre anjos, separando os justos dos ímpios. Mateus 13:41-49. Anjos acompanhando Jesus em sua volta. Mateus 25:31. Em relação a Hebreus 1:14, especificamente a expressão espíritos ministradores, em grego leiturgica pneumata, enfatiza o serviço que os anjos prestam. Ministradores têm a conotação de serviço público oficial. Enviados para servir, em grego apostelomenoi eis diaconia, reforça a ideia de uma missão designada por Deus. Aqueles que hão de herdar a salvação refere-se aos crentes, os herdeiros da vida eterna. A Bíblia apresenta os anjos como seres poderosos a serviço de Deus, atuando como mensageiros, protetores, guerreiros e ministradores dos crentes. Eles são parte da realidade do mundo espiritual e desempenham um papel importante no plano de Deus para a humanidade. Hebreus 1:14 nos assegura que eles estão ativos em favor daqueles que herdarão a salvação, demonstrando o cuidado e o amor de Deus por seus filhos. É importante ressaltar que, embora os anjos sejam poderosos, eles são servos de Deus, e a adoração deve ser direcionada somente a Ele. Apocalipse 19:10-22-8-9. O foco principal deve ser sempre Deus, e os anjos atuam como instrumentos de sua vontade. O mundo espiritual é real e interfere na nossa vida física. Tudo começa no mundo espiritual para depois se manifestar no físico. As coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. Os livramentos que você teve, as lutas que enfrenta, tudo isso tem uma dimensão espiritual. Quantas vezes Deus te livrou da morte, de um assalto, de uma circunstância difícil? Isso foi livramento de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando você sente lutas, as coisas encalacradas, um peso ou pressão na sua vida emocional, saiba que por detrás existem seres espirituais poderosos,
anjos lutando a favor dos que são de Deus e demônios querendo destruí-los. Vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Os mais poderosos são os arcanjos. A palavra grega arque significa primeiro em ordem de grandeza. Arcanjos são responsáveis pela autoridade divina. Miguel é o arcanjo responsável pela nação de Israel. Quando a luta é em nível nacional, Deus envia os arcanjos. Assim como Miguel, cada nação tem um anjo angelical do reino de Deus. Da mesma forma, os demônios têm seus principados, que originalmente foram criados como arcanjos, mas se rebelaram. O único arcanjo com nome citado na Bíblia é Miguel, que significa quem é como Deus. Um contraste com Satanás, que quis ser semelhante ao Altíssimo. Miguel ajudou Gabriel a passar pelo principado da Pérsia para entregar a mensagem a Daniel. Ele defenderá Israel na grande tribulação. Os anjos do Senhor nos protegem. Peça a Deus a ajuda dos anjos em suas dificuldades, viagens, trabalho. Os anjos da guarda existem e têm a missão de guardar pessoas e famílias. Outro anjo importante é Gabriel, que significa o poderoso de Deus. Embora não seja citado como arcanjo, tem esse status. Ele é um anjo mensageiro. Explicou a Daniel a visão do carneiro e do bode. Às 70 semanas de Daniel, anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus. Assegurou José em sonho. Avisou sobre a intenção de Herodes. Anunciou aos pastores o nascimento de Cristo. Muitos teólogos acreditam que foi ele quem fortaleceu Cristo no Getsêmani, rolou a pedra do sepulcro. Libertou os apóstolos da prisão, instruiu Cornélio e libertou Pedro. Ele também executou Herodes por blasfêmia. Os anjos são poderosos e se importam com a sua vida. Deus te ama. Satanás não pode agir sem oposição. Não faça nada sem pedir a Deus. Senhor, envia os teus anjos. Os anjos aguardam uma ordem, um clamor. Quando você está envolvido na obra de Deus, os anjos estarão lá para te ajudar. Nunca deixe de pedir a Deus a cobertura e ajuda dos anjos, pois uma batalha espiritual sem ajuda celestial é uma batalha que você pode perder facilmente. Amém.